Primeiro quero agradecer a oportunidade de poder bater esse papo com você aqui. Agradecer também e parabenizar a revista Tempo por essa iniciativa de ouvir aqui, de entrevistar todos os pré-candidatos a prefeito de Montes Claros, saindo na frente, como sempre. Quero parabenizar a Patrícia e toda a equipe da revista Tempo. Eu me chamo Paulo José Carlos Guedes, eu nasci na cidade de São João das Missões, na zona rural, sou filho de trabalhadores rurais, de uma família de 12 irmãos, todos nascidos e crescidos na roça. Nasci ao lado da reserva indígena dos índios Chacriabás. Numa vida muito difícil, porque não tinha energia elétrica, era no candeeiro, não tinha água tratada, minha mãe pegava água na cabeça a 600 metros lá de casa para lavar, para cozinhar. E desde cedo, não só eu, como todos os meus irmãos, já trabalhávamos para ajudar os nossos pais, né? As minhas irmãs ajudando no dia a dia da luta de casa e os irmãos homens ajudando nos deveres da roça, na produção, né? Tudo que se consumia lá praticamente se produzia na roça, né? O arroz, o feijão, o milho, a mandioca, a carne, o frango, tudo, o leite, o requeijão, tudo era produzido lá mesmo. Então, desde cedo, eu já acostumado a trabalhar na luta. A educação veio um pouco mais atrasada, né? Eu só fui alfabetizado aos 11 anos de idade, porque onde eu nasci não tinha escola. A escola mais próxima era no município de Manga. Foi aonde meu pai, aos 11 anos de idade, teve condições de me matricular. E depois desse episódio que modificou minha vida, eu me transformei numa liderança política, né? Antes disso também, eu tive uma outra passagem muito importante na minha vida. Foi aos 5 anos de idade. Eu caí num tacho de sabão, tive queimadura no corpo inteiro, fui desenganado, na época, pelo médico de Januária, que era o hospital mais próximo, e minha mãe fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. Eu não só escapei, como não tem nenhuma mancha de queimadura no meu corpo. Então Deus me deu essa segunda oportunidade, né, de viver. E a terceira foi poder entrar numa escola aos 11 anos de idade. O resto foi comigo. Paulo, a educação chegou um pouco tarde, mas numa média das famílias rurais, né, das famílias pobres de um país tão desigual. A educação te conquistou ao ponto de você virar professor, né, em algum momento. Sim, eu fiz magistério, né, e foi também na sala de aula que apareceu a liderança estudantil. Começou na igreja, nos grupos de jovens, na Pastoral da Juventude. Depois eu fundei um grêmio estudantil, fundei a Associação de Estudantes. Na época a escola nossa estava em situação muito difícil, Nilton Cardoso era o governador, tinha uma briga com a educação, igual o Zema tem hoje, né? Não pagava direito dos professores, aquela confusão toda. E dali surgiu a minha liderança, né, para ajudar a escola. Então fazíamos os eventos, fazíamos o grêmio, fazíamos bingos, fazíamos vários eventos. E eu, ainda estudante, consegui construir 3 salas na minha escola, que está lá até hoje. Reformei toda a minha escola e as outras escolas da cidade e fundei a Associação de Estudantes. E ainda estudante, né, aos 18 anos de idade, eu fundei o Partido dos Trabalhadores e aos 20 anos me tornei o primeiro vereador do PT naquela região. Por que você escolheu, aos 18 anos, o Partido dos Trabalhadores? Você escolheu ou foi escolhido? Como é que foi essa sua entrada no PT? Tinha um grupo que queria fundar o PT, eu participei da primeira reunião de fundação aos 16 anos. Mas naquela época, 16 anos, ainda não votava. Mas eu ajudei a fundar o PT com 16, e aos 18 anos teve uma eleição, e eles me escolheram para ser o presidente do partido. Eu já era um militante, já era um admirador do Lula, né? E a primeira campanha que eu ajudei a coordenar dele foi de 89, Lula contra o Collor, né? Foi uma campanha muito bonita, né? O Lula foi para o segundo turno, e dali nasceu a liderança natural, né? De ser a representação do PT naquela cidade. Não foi muito fácil, era uma cidade coronelista, uma cidade que estava há 20 anos sob o mando de um mesmo grupo político. Sofri muito, perseguição. Meu primeiro mandato de vereador, eu fui cassado 3 vezes, levei 3 surras em plenário, né? Mas a justiça me voltava, me reconduziu o mandato. Surra física ou... Surra física. Física? Física. Uma vez os vereadores me pegaram para jogar pela janela da Câmara.
Para te bater porque você estava fazendo Não, oposição ao prefeito? Depois de apanhar. Depois de apanhar? Depois de apanhar muito. Né? Então essas coisas assim, eu sofri tudo isso, resisti, mas aquela pressão, toda aquela pressão, a primeira pressão, inclusive, que eu senti foi antes de chegar na Câmara. Foi quando eu entrei na escola, o bullying. Eu tinha os dentes da frente todo estragado, devido à queimadura, eu tomei muito antibiótico, eles me chamavam de vampiro brasileiro. Aquilo dava uma vontade de voltar para a roça, mas eu tinha uma irmã mais velha, que foi a única que estudou, que uma tia minha levou ela para estudar, e ela me obrigava a estudar. Na época eu não gostava dela não, hoje eu agradeço pro resto da vida. E eu resisti. Até um dia, aos 14 anos, eu fui na roça, a gente estudava de segunda a sexta, sábado e domingo, ajudar pai na roça. E um dia o pai me levou no curral e falou, olhou assim, escolheu uma bezerra e falou, meu pai era gago, me chamou assim, aí é pra você começar a vida. Eu falei, é minha mesmo, pai? Ele falou, por quê? Eu falei, porque você deu para Carlinhos, você deu para Manel, você deu para Adão, deu para Julinha, deu para Gozinha, deu para Nailde, deu para Raimundo, mas não deixou vender. Mas você vai vender a bezerra para quê? Se é a sua sorte. Eu falei, a minha sorte mesmo se eu vender. O que você vai fazer? Eu falei, eu vou tratar os dentes. Ele olhou para mim e falou assim, que besteira, por que você não bota uma chapa? Eu falei, eu não vou pôr chapa. Se o senhor não quiser, o senhor pode ficar com sua bezerra. Ele ficou com muita raiva, olhou para mim assim e falou, é sua, faz o que você quiser. Aí eu vendi a bezerra, cheguei num dentista amigo meu, que é o padrinho do meu filho hoje, o Uli, falei, general, cuida aqui, dá um grau em mim. Depois que eu aprendi a sorrir, que eu pude sorrir, eu descobri que quem pode sorrir pode tudo. O resto foi comigo. O enfrentamento era o de menos. Paulo, foram quantos mandatos de vereador? 3 mandatos. 3 mandatos de vereador em Manga. Essas retaliações todas foram mais no primeiro. Porque eu era o único vereador do PT numa Câmara de 15. Entendi. Entendeu? Então era fácil bater um menino, um magrinho, pesava 62 quilos, e eu falava muitas verdades, e as verdades às vezes dói. Então falava a verdade, apanhava. E depois você conseguiu aumentar essa bancada do PT lá? Como é que foi? Não, eu fui reeleito também o único do PT para o 2º mandato, para o 3º mandato, mas eu tive uma coisa histórica. Como a cidade era 2 grupos políticos, né, nas 2 eleições seguintes, eu era o único do PT, mas era o fiel da balança. Fui presidente da Câmara por 2 vezes. Entendi. Aí, presidente da Câmara, você foi aquele cargo que te deixou conhecido no norte de Minas, que foi presidente da Avans, né? Da Associação dos Vereadores. Eu cheguei um dia aqui em Montes Claros, na reunião da Câmara, na reunião da Avans. A gente tinha uma ata, fazendo uma ata lá e tal, e a ata, aliás, para assinar uma ata. E eu, muito curioso, falei, quero olhar primeiro o que eu estou assinando. Quando eu olhei a ata, já era a reeleição do presidente da Avans. Aí eu falei, não vou assinar nessa ata não. Não sabia que tinha eleição. E daí surgiu uma oposição natural na Avans. E eu depois virei candidato. E 2 anos depois eu virei presidente da entidade. A Avans me projetou na região, assim, com conhecimentos, com pautas importantes. A gente já tinha a pauta da BR-135, de outras rodovias, de outras obras. E a gente fazia muito movimento, reunia uma quantidade grande de vereadores. Aí veio as campanhas do Lula, que eu ajudei a coordenar, e até a eleição de 2002, quando o Lula virou presidente. Eu vou fazer um hiato aqui, antes, para a gente seguir uma ordem cronológica. Certo. Você conhece Cíntia quando? Já era vereador? Foi antes? Foi depois? A Cíntia eu conheci numa reunião da Câmara. Ela era do Partido Conservador na cidade. Ou seja, ela fazia parte da torcida que ia lá na Câmara xingar o vereador da oposição, que era eu. E um dia, numa reunião muito tumultuada, ela virou para mim assim e gritou, toma o microfone desse antipático. Eu olhei para ela e falei, você vai ver ainda. E acabou que virou minha namorada, depois de muita insistência minha, e é a mãe dos meus 3 filhos. Há quantos anos, Paulo? Já? Isso foi em 1998. Já é muito tempo, né? E são 3 filhos já. 3. Qual o nome dos filhos? Paulo Lorenzo, hoje é advogado. Todos os 3 estudaram aqui no Colégio Marista. Lorenzo é advogado, a Mariana está fazendo medicina e a Vitória vai fazer direito agora. Família bonita.
E aí, Paulo, em 2002, Lula é eleito presidente. PT deixa de ser um partido de oposição, né? E passa a ser um partido protagonista. Naquela época, você era um dos poucos representantes petistas ocupando cargos mais expressivos que tinha na região. E você nomeado para o DENOX, junto com a eleição de Lula em 2002. Não foi isso? Como é que foi essa história? Como é que Paulo chegou no DENOX ali, que estava naquele momento, eu me recordo, já era da imprensa, uma entidade muito sucateada, né? Perto de fechar, inclusive. Na verdade, a nossa briga era para Codevasf. E eu cheguei a ser nomeado, por um dia, superintendente da Codevasf. Oh. Fui para Brasília, o José de Alencar, o Lula, me indicaram, do Vigílio Guimarães, e eu participei, já estava tudo certo, da reunião dos novos superintendentes, até ajudei a dividir a conta do almoço e vim para Montes Claros. Aí a militância toda da região veio me receber no aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto em Belo Horizonte, na Pampulha, o Vigílio me ligou e falou assim, ó, você acabou de cair. Eu falei, mas pô, nem sentei na cadeira ainda. O PMDB aderiu ao governo, parte do PMDB de Fernando Diniz, e a Codevasf foi dada a Fernando Diniz. Aí eu falei, o que eu faço? Ele falou, eu não sei. Eu falei, fiquei matutando. Entrei no avião, quando eu cheguei aqui em Montes Claros, estava aquele tanto de gente me esperando. E aí, saiu a nomeação. Porque não tinha internet naquela época, assim, WhatsApp, igual é hoje, então você podia, a nomeação caía e ninguém só saía depois você tomava posse mesmo. Né? Saiu, mas não voltou. Aí a turma toda com faixa já, eu falei, ó, gente, tá quase dando certo. Tá quase dando, essa semana dá certo. Vamos aí. Levei a turma para churrascaria do lado de Chimarrão, não tinha nem dinheiro. Na hora foi o que me veio na cabeça. Falei, vamos embora jantar. E levei aquele tanto de gente, tudo. Dei um cheque. Eu liguei para o outro e falei, Vigílio, você vai me ajudar a cobrir o cheque, porque foi a única forma que eu encontrei de tapear a turma. Não é tapear não, para não ficar parecendo que era uma derrota muito grande. A expectativa da frustrar a expectativa. Aí no dia seguinte, eu descobri que tinha o DENOX. Aí fui lá com um amigo meu, esse mesmo dentista, que me deu a oportunidade de sorrir, que é padrinho do Lorenzo, estava aqui, pessoa que eu tenho uma consideração muito grande, chama Dr. Uli. Aí ele foi lá comigo. Aí quando nós chegamos lá, dava até medo. O prédio velho, assim, teia de aranha. Tinha 20 funcionários, mas como não tinha atividade, o pessoal não ia lá não. Pouca gente, estava só a secretária e o guarda. Quando eu entrei, a menina já assustou assim, mas o que o senhor quer aqui? Eu falei, não, eu estou aqui só representando o Lula, vim olhar aqui o DENOX, você fica tudo tremendo, eu saí assim, eu dei. Aí fui lá no pátio, tinha um galpão assim, tinha 3 máquinas de perfurar poço. Aí eu falei, quem é que conta dessas máquinas aqui? É o Pedro. Eu falei, então chama ele lá. Então o Pedro chegou. O Pedro dessas máquinas funciona e falou assim, já tem 10 anos, está parada. Mas que se arrumar, funciona. Aí o compadre meu falou assim, seu lugar é aqui, liga para Vigílio. Se você botar essas 3 máquinas para funcionar, ninguém segura. Aí eu liguei para Vigílio e falei, de jeito nenhum, DENOX. De jeito nenhum. O salário é R$ 1.200. Como é que você vai sobreviver em Montes Claros com R$ 1.200? Eu falei, Vigílio. E nisso você estava vereador ainda? Eu estava vereador. Né? Eu falei, Vigílio, quem faz o cargo é a pessoa. Me nomeia, me arruma as emendas, eu vou consertar essas máquinas e nós vamos fazer. E assim foi feito. Ele arrumou uma emenda de R$400 mil, com 100 mil eu consertei as máquinas, 300 mil eu comprei umas tubulações, umas caixas d'água, bombas, e comecei a perfurar os poços. Só que quando eu ia perfurar os poços, precisava de 33 documentos. Até o padre, o DENOX era um órgão tão antigo, que até o padre da cidade tinha que dar uma declaração que podia perfurar o poço. Aí eu fiquei matutando, falei, não vou conseguir fazer poço. Foi uma frustração eu consertar as máquinas e não consegui perfurar os poços. Aí eu fiquei pensando. Aí fui para Fortaleza, conversar com o diretor-geral e levei um ofício com 2 linhas. Falei assim, senhor diretor, é possível o DENOX perfurar um poço em sua própria propriedade? Ele falou, sim. Você já está querendo diminuir a conta da Copasa lá? Eu falei, quero. Assim, ele assinou que podia.
Aí eu liguei para os presidentes de associação, tudo que estava pedindo poço, e mandei doar a área para o Denox. Eu ia no cartório da cidade e recebia a escritura de 20 por 20. Em 2 anos eu perfurei 538 poços com essas máquinas velhas e botei água para 35 mil famílias. Virei deputado. 4 anos depois, você sai candidato a deputado. 2 anos e 6 meses depois. De ter assumido o Denox. Isso. Eram já naquela época deputados Era uma revolução, assim, ninguém imaginava. Foi o primeiro deputado do PT do Norte de Minas, sim, né? Ninguém imaginava, porque eu era vereador em Manga, eu fui eleito em Manga com 190 votos para vereador a primeira eleição. A última eu tive 419. Então eu pulei de 419 votos para 46.500 para deputado estadual. Foi um salto. Em 2004 você concorreu a vereador em Manga, 2006 deputado estadual, não foi isso? Sim. 2006 a primeira eleição de deputado estadual. 2002 eu concorri a vereador. 2004 eu não disputei, continuei no Denox. Não, 2002 era 2000. deputado. 2000 você foi para vereador. Vereador. 2004 eu não disputei. Não Fiquei disputou. 2 anos fora da política, só no Denox. Só no Denox. Em 2006 você foi candidato a deputado estadual. Deputado estadual. Qual foi aquela votação naquele momento? 46.582 votos. Como deputado estadual, depois você Eu fui reeleito. foi reeleito e Fui reeleito com o dobro dos votos em 2010, 92 mil votos. deputado estadual. Em 2012... Você é candidato a prefeito de Montes Claros. Isso. Aí uma história importante, porque é onde muita gente fala, mas Paulo veio para Montes Claros, não sei o quê. Como é que foi essa decisão de Paulo? Agora eu preciso ser um político regional, né? Eu tenho que ser o político de Montes Claros. Como é que foi esse start? O start é o seguinte, o PT aqui não tinha candidato. E eu achava que era importante ter um candidato do PT. E o diretório de Montes Claros me convidou. Paulo, você podia ser candidato nosso. Alguns companheiros do PT de Montes Claros, não todos. Não era unanimidade não, tinha divisão. Isso você já morava em Montes Claros desde 2003 ali, por causa do Denox. Desde 2003, eu mudei para cá em 2003, quando eu vim para o Denox. Aí ficou aquela dúvida, se seria ou se não seria. O deputado Virgílio Guimarães, na época, me incentivou muito, você deve ser. E aí iniciou-se as tratativas para mim ser candidato a prefeito em 2012. Né? Faltavam 3 meses para as eleições, quando a gente definiu mesmo. Naquela época as convenções eram em julho. E na época das convenções, em julho, nós fizemos uma pesquisa. O Jairo era o candidato que liderava as pesquisas na época, tinha 68% de intenção de voto. O segundo colocado era o Atos, tinha 14%. O terceiro era Rui, tinha 6%. E eu apareci em 4º lugar, com 1%. Aí eu fui conversar com a direção nacional do PT, e o tesoureiro nacional falou assim, mas você quer ser candidato para quê? Você nem existe, você tem 1%. Eu falei, eu não fiz campanha ainda. Minha campanha vai começar agora. Aí ele falou assim, não vejo futuro nessa candidatura sua, não. Aí ficou, me dá só um programa de TV? Aí ele ficou assim, tá. Eu vou te dar esse programa de TV. Ele me deu o programa de TV. E o resto foi comigo. Nós começamos uma campanha que começou nos bairros, em cima de um corcel, com som, falando. Tinha um compadre meu que dirigia para mim, Arnaldo, o corcel, e na primeira semana ele olhou para mim e falou assim, ô compadre, vamos desistir, só tem menino. E eu falei com ele, deixa de ser besta, compadre. As crianças é que movem o mundo, eles vão convencer os pais, eu vou ganhar essas eleições aí. Como de fato, né? Poucos dias depois, a campanha foi crescendo. Assim que começou o programa de televisão, né? Minha campanha deu um rumo muito grande. As primeiras pesquisas oficiais que apareceram, eu já pulei para 17 na primeira, na segunda eu já passei para 28 liderando e venci as eleições no primeiro turno, né? Fui o primeiro colocado no primeiro turno, o Rui Muniz foi em segundo, o Atos foi substituído pelo Humberto Souto ficou em terceiro, e Jairo, que liderava com 68, ficou em 4º. E aí você foi para o segundo turno contra Rui Muniz, e a que você atribui nesse segundo turno você não ter sido eleito naquele ano? A promessa que Atos fez comigo, Atos e Humberto, nós tínhamos um acordo
de quem fosse para o segundo turno, um apoiava o outro. Naquela época nós fizemos esse acordo. Paulinho Ribeiro foi a pessoa que... O fiador do acordo. Aí chegou o segundo turno, né? Houve uma mobilização muito grande, um movimento, não sei se você se lembra, que eu era forasteiro, que eu não era de Montes Claros, inventava tanto fake news, tantas mentiras que inventaram na época, e eu fiquei aguardando o apoio do Atos, né? Veio 3 ministros na casa do Atos, o Padilha veio aqui, o Valfrido veio aqui, o Pimentel veio aqui, e o Atos não declarou apoio para mim, porque, segundo ele, ele precisava do aval de Humberto. Aí Humberto também não declarou apoio, porque o Aécio Neves, na época, entrou firme na campanha contra mim, e Humberto era segundo suplente. E Humberto ganhou o mandato de deputado federal. Aécio chamou 2 suplentes, e Humberto assumiu como deputado federal. Não para declarar apoio para Rui, que não declarou apoio para Rui, mas na condição de não declarar o apoio para mim. Eu achei que aquilo foi fundamental. Se Humberto, naquela época, ou Atos, tivesse declarado o apoio para mim, eu acho que eu teria vencido as eleições. Mas mesmo assim, sozinho, nós tivemos 44% dos votos no segundo turno. Foi uma experiência muito boa, eu saí muito feliz, para mim não foi derrota, foi uma grande experiência, porque eu nem imaginava que eu poderia chegar no segundo turno. Eu venci o primeiro turno e tive uma votação que eu nem imaginava que eu poderia ter em Montes Claros. Mais de 90 mil montesclarenses votou em mim no segundo turno. Então, nós vamos seguir uma ordem cronológica aqui, Paulo. Mas antes você tocou num assunto interessante. As pessoas naquela época vinham muito com aquele negócio de é de Manga, Paulo precisa de um GPS para andar em Montes Claros, ele não é da cidade. Como é que você enfrentou isso na época e ainda enfrenta até hoje? Qual a resposta que você tem para essas críticas? A cidade de São Paulo, aliás, o estado de São Paulo, o atual governador de São Paulo hoje, acho que ele conheceu São Paulo há pouco tempo, ele não é paulista. Essa ideia é uma ideia muito atrasada. Você é da cidade que você escolhe para viver. E Montes Claros, por ser a capital da região, ela é de todos. Quem nasce em Salinas se sente montesclarense. Quem nasce em Januária se sente montesclarense. Quem nasce em Pirapora se sente montesclarense, em Manga, em Bocaiúva, em Guaraciama, em qualquer cidade. Porque se você for pegar, todo mundo tem um parente aqui. Montes Claros foi construída com toda essa, como é que se diz a palavra correta? Com essa diversidade. Com essa diversidade de pessoas, né? Gente que veio da Bahia, gente que veio de vários cantos dessa região, né? Aqui tem um parente, o Godofredo Guedes, que é o pai do Beto Guedes. Ele é primo carnal da minha avó. Eles vieram da Bahia, da região de Correntina. Minha avó ficou em Manga, em São João das Missões, e ele veio para cá. Ou seja, Montes Claros foi formado por pessoas que vieram para cá, né? Tem cidades no entorno de Montes Claros que são mais antigas que Montes Claros. Se não me engano, Grão-Mogol parece que é mais antigo que Montes Claros. Não é isso? Então Montes Claros foi formado depois. Grão-Mogol são mais antigos. Então essas cidades são cidades irmãs. Até hoje, porque o comércio, né, de Montes Claros, né, sobrevive também e abastece toda essa região. Então a saúde é aqui, o comércio é aqui, as faculdades é aqui, as pessoas vêm estudar aqui. Então Montes Claros, Manga, Januária, para mim é a mesma coisa. Mas foi essa campanha que fizeram contra você, nesse sentido, que te motivou a não ser candidato nas eleições seguintes? Porque seria natural que você tivesse sido candidato, por exemplo, em 2016. Em 2014, após essa eleição de prefeito em 2012, você foi reeleito deputado estadual à época como o mais votado da história de Minas Gerais até aquele período. Nós vamos chegar lá. Mas por que você não foi candidato a prefeito depois, Paulo? Porque eu estava numa missão, por exemplo, você acabou de falar, em 2014, 2 anos depois, eu fui eleito deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais. Eu fui nomeado secretário de Estado. Eu cuidava da SEDNOR, Secretaria de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas. E estava fazendo um belíssimo trabalho lá, entendeu?
Naquele momento, eu acho que se eu tivesse saído da secretaria para vir novamente candidatar a prefeito de Montes Claros, naquele momento, eu estava em uma espécie de uma traição com a região, ou seja, você deixar um trabalho pelas metades. Eu queria concluir aquele trabalho na Secretaria de Estado. Como de fato concluí, fiz um belíssimo trabalho, né? Pena que o Zema veio depois e fechou a Secretaria de Desenvolvimento Regional, que foi assim, para nós, assim, uma perca sem tamanhos. Todas as políticas públicas que a gente desenvolvia ali, o leite pela vida, só que em Montes Claros nós entregávamos 15 mil litros de leite por dia para as famílias carentes. A gente comprava 150 mil litros de leite por dia aqui nessa região. Tinha um programa de cisternas, nós fizemos, né, 130 mil cisternas, né, do Água para Todos, colocamos nas comunidades dessa região inteira. Tinha um programa de poços artesianos, tinha um programa da agricultura familiar, o programa de sementes, o Brasil alfabetizado. Então o IDENE e a Serginor cuidavam de todos esses programas, né, que eram recursos a fundo perdido, recursos do governo federal, recursos que vinham de programas do Banco Mundial, e que se acabou tudo com o Zema. Numa canetada ele acabou com a secretaria, né? Ele não gosta muito da nossa região, né? Tanto que 6 anos sem uma única obra para mostrar para o Norte de Minas. Ô Paulo, Fernando Pimentel, que foi governador quando você foi secretário, depois ele não foi reeleito, né? Embora aqui no Norte de Minas ele tenha tido boas votações, né, nessa campanha de reeleição. A que você atribui a não reeleição de Pimentel e você acha que o mandato de Pimentel, na sua opinião, ele prejudicou ou ele ajudou a imagem do PT de Minas Gerais? O que é o saldo que fica disso? Ele prejudicou porque ele não teve coragem de fazer o enfrentamento. Ele fez um governo muito acanhado, embora em condições muito mais difíceis do que a do Zema. Porque naquela época a gente estava num momento difícil. O momento que ele assumiu foi o momento que caçaram a presidenta Dilma. Entrou o Temer. Eles sequestravam, né, o repasse estadual da dívida de 1 bilhão e 500 milhões todo mês. 1 bilhão e 500 milhões todo mês. Era retirado do fundo de participação do Estado. Para pagar. Com o Zema não acontece. Com o Zema nunca pagou um tostão. Zema, né, 1 bilhão, você calcula aí 1 bilhão e 500 milhões de reais, durante 8 anos, né, é quase 100 bilhões a mais. Então o Zema teve quase 100 bilhões a mais, tanto que a dívida de Minas quase que dobrou no período dele, porque ele nunca pagou um tostão, que está com a liminar. Durante 6. Durante 6, né? Nunca deu, olha o aumento que ele deu para os professores. Agora, para os servidores públicos policiais, 3%, com muita dificuldade aprovou 4,6% ontem. Pimentel, com toda a dificuldade que o Estado passava, os professores sabem do que eu estou falando. O aumento foi de 50%. Os policiais sabem do que eu estou falando. O aumento para a segurança pública foi de 93%. Né? Houve dificuldades no final do mandato, porque teve essa crise econômica com a saída da Dilma, a entrada do Temer, a arrecadação caiu, e o Pimentel começou a ter dificuldades, inclusive de fazer os repasses, de pagar a folha em dia e de fazer os repasses para os municípios. E ele não teve essa coragem, esse enfrentamento. Quando ele ganhou essa liminar, faltava 2 meses. Quem herdou a liminar foi o Zema. Ou seja, o Zema está com muito dinheiro, mas não sabe governar. Não sabe fazer uma obra, não sabe fazer uma gestão. Com toda aquela dificuldade e falta de dinheiro, se você comparar, estou falando só para Montes Claros, vamos botar Montes Claros aqui comparando. Governo Pimentel, governo Zema. No governo Pimentel, Montes Claros tinha a maior crise de água. Tinha bairros que ficavam 5 dias sem água. Eu era secretário de Estado, comprei essa briga, não sei se você se lembra. E nós fizemos a adutora do Pacuí, uma obra de mais de 100 milhões de reais, que resolveu definitivamente o problema de água de Montes Claros. Foi no governo Pimentel. Foi no governo Pimentel também que nós renegociamos a concessão da Copasa. A concessão da Copasa, que injetou 80 milhões de reais nos cofres da prefeitura. Todas as grandes obras, as avenidas que Humberto Souto fez, foi com este dinheiro deste acordo da Copasa. No governo Pimentel. No governo Pimentel, com Humberto Souto. Eu participei da foto e da assinatura desta concessão. Mais do que isso, o SAMU, por exemplo,
Naquela época, nós trocávamos a frota do SAMU, foi mais de 100 novas ambulâncias. Naquela época, nós trouxemos um helicóptero que custou 18 milhões de dólares ou de reais, não me lembro na época, para o SAMU. Então, tinha ações do governo. Agora eu pergunto para você, me mostre, com essa dinheirama toda, sem pagar a dívida, uma única obra do Zema na região. Outra coisa, Montes Claros está tendo agora a oportunidade, está ganhando o Anel Rodoviário Norte, também da época. Inclusive, muita gente me xingou nas redes sociais. Você já viu um jornalzinho aí, uma manchete do jornal, uma foto, eu e Pimentel, que eles colocaram em frente a um pedágio, e todo mundo me chamava de Paulo Pedágio. Olha como é que está a estrada hoje de Montes Claros para Belo Horizonte. E Montes Claros está ganhando o anel rodoviário hoje. Por quê? Porque eu coloquei como condição para a privatização da estrada que a ECO teria que fazer o anel rodoviário de Montes Claros. E está sendo feito agora. Paulo, nós vamos chegar lá. Em Zema. Antes, eu preciso te perguntar por que você é novamente pré-candidato a prefeito de Montes Claros. Primeiro, se é pré-candidato, né? Porque o vice-prefeito foi entrevistado também aqui pela revista Tempo, ele não confirmou ainda que é pré-candidato a prefeito. Mas você é pré-candidato a prefeito e por quê? Eu sou um nome que o partido está defendendo para pré-candidato. Tá? Então, se o partido está defendendo, tudo indica que eu seja, sim, pré-candidato do partido, estou trabalhando para isso. E por quê? Porque eu acho que é o momento ideal. Tudo tem um ciclo, entendeu? O ciclo do Humberto Souto, né, ele teve uma vida pública que todo mundo reconhece, foi deputado estadual, deputado federal, presidente do Tribunal de Contas. Quando ele saiu do Tribunal de Contas foi quando ele dobrou comigo em 2006, eu levei ele para Manga, para Januária, e nós fizemos uma dobrada. Ele foi eleito deputado federal novamente e eu fui eleito deputado estadual. Dobrava com ele e dobrava com Virgílio. Eu acho que Montes Claros e o norte de Minas já prestou todas as homenagens que Humberto merece. Entendeu? Ele fez uma gestão razoável, bem avaliada em alguns segmentos. Por exemplo, nas obras que nós ajudamos a fazer, acabei de falar das obras das avenidas que nós colocamos no acordo de concessão da Copasa, outras obras que também colocamos recurso através do governo federal, através do senador Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira, colocamos muito recurso aqui para pavimentação. Agora, deixou a desejar em muita coisa, principalmente de 4 anos para cá. E eu não culpo Humberto por isso não, sabe? Todo mundo sabe em Montes Claros, todo mundo sabe, como 2 mais 2 é 4, que quem governa a cidade é outra dupla. Quem governa a cidade é Otávio e Guilherme. Não é mais Humberto. Humberto dá os pitacos. Mas Humberto fica mais em casa. Humberto ficou 3 anos em casa na pandemia. Humberto não saiu de casa nem para votar nele na reeleição. Então, por mais que Montes Claros tenha toda a confiança em Humberto, como muita gente tem, e deve ter mesmo, não tem problema nenhum. Então, mas nós sabemos que o Guilherme, o vice-prefeito e essa equipe, eles é que governam a cidade de Montes Claros. Então, assim, se fez muita propaganda das obras, mas esqueceram do social. Vou te dar um exemplo aqui. Era para a gente estar inaugurando o 3º ou 4º restaurante popular em Montes Claros. O único que tinha, eles fecharam. Fecharam o restaurante popular. Está cheio de gente na cidade, passando necessidade. Qualquer sinal que você para em Montes Claros, tem gente pedindo. Tem pessoas passando fome. Uma pessoa que vem da zona rural para fazer alguma coisa, para vender alguma coisa no mercado, para comprar, para fazer uma feirinha, tinha a oportunidade de almoçar ali por R$1, ou que seja, fosse R$2 ou R$3, ou 5 hoje. Não tem. E nós estamos falando do restaurante popular, que ele é subsidiado. O governo federal põe recurso, a prefeitura só dava uma contrapartida. Agora a prefeitura põe estampa no jornal, uma manchete, que tem 365 milhões em caixa, e fechar o restaurante popular porque não gosta dos pobres. Aí você vê a questão da saúde, essa crise dos hospitais, a falta de leitos pediátricos, crianças morrendo,
Gente que está 3 anos numa fila esperando por uma cirurgia. Só ir nos postos de saúde que está o caos na saúde em Montes Claros. E não é falta de dinheiro. Além da prefeitura ter muito recurso em conta, a gente ajudou muito o ano passado, de uma vez só, né? Com o trabalho que nós fizemos, a ministra Nise, o presidente Lula, liberou 67 milhões para os hospitais de Montes Claros. Esse ano já liberou de novo, já atualizado. Né? Ao todo dá quase 200 milhões se somar o ano passado e esse ano, de recursos novos do governo federal para os hospitais de Montes Claros. E para onde está indo esse dinheiro? Então tem alguma coisa que está errada. Está faltando gestão, está faltando ações. Essa questão mesmo da falta de leitos pediátricos, a gente viu que em uma semana depois que morreram 2 crianças, num passe de mágica, apareceu leitos lá no Hospital de Rui, apareceu leitos na Santa Casa, se viraram. Por que não fizeram antes? Então, o gestor público, ele tem que estar preparado, ele tem que pensar na cidade como um todo, não só calçamento, asfalto, entendeu? Isso já é obrigação. Asfalto já é obrigação do prefeito fazer. Já que você está falando desse tema, Paulo, eu vou te perguntar notas aqui. Qual a nota que você dá de 0 a 10 para o governo do prefeito Humberto Souto? 5. Por quê? Porque cuidou, por exemplo, fez um dever de casa nas questões de pavimentação, de infraestrutura, mas não passa de 5 porque não cuidou das outras coisas. Talvez há 4 anos atrás, nos primeiros 4 anos de Humberto, que ele estava dentro da administração, essa nota seria maior, tanto que ele foi reeleito com a votação expressiva. Mas de 4 anos para cá, a nota vem caindo. Você acha que essa nota caiu porque o prefeito não é ele? O prefeito é ele, mas não é ele que a administra de forma muito direta. Nós sabemos disso. Não é porque ele não quer, entendeu? As condições, nós sabemos. Todo mundo tem um limite, entendeu? E ele confia muito nessa equipe. E essa equipe é muito burocrata, por exemplo. Nós estamos perdendo investimentos. Muitos investimentos que deveriam vir para Montes Claros não estão vindo porque é uma burocracia. Para você fazer aqui um loteamento, 3, 4 anos para ele dar as licenças, né? Para você fazer um investimento na cidade. Todo mundo reclama da burocracia da prefeitura. Isso é uma burocracia imensa instalada dentro da prefeitura. E aí, eu falei aqui da saúde e falei do social. Mas vamos para a educação. Uma cidade que está com 365 milhões em caixa no último balancete, deveria pagar o piso dos professores. Deveria já ter entregado os kits escolares que compraram em fevereiro e guardaram para quê? Para entregar na época da eleição? Será que é só na época da eleição que o aluno vai precisar da mochila, do caderno, da caneta, do lápis, da borracha, do tênis? Então tem alguma coisa que não está funcionando. Tem muita gente batendo cabeça. E depois dessa confusão que a gente viu aí, que todo mundo quer herdar, né? Todo mundo quer herdar o espólio político de Humberto, não só o Guilherme, mas o Otávio quer ser vice, mas só agora descompatibilizou 4 secretários para ser vice. Só tem uma vaga. Como é que vai ter 4 vices? Eu queria saber como é que vai ser essa engenharia de botar 4 vices numa chapa só, né? Então, tá batendo cabeça. Então, tanto é que é eles que estão mandando, e aí entra também as articulações do deputado Marcelo de Freitas com o deputado Arlen Santiago, entendeu? Que já faz aquelas jogadas ali, que Humberto já não tem mais o controle daquela turma, entendeu? Então, por isso é que a gente está sentindo agora, né, esse descaso. Esporte. 8 anos com abandono total ao esporte. Nada, nem um campeonato amador, nada nas comunidades rurais, nos bairros. A prefeitura não fez nada pelo esporte. Agora, faltando 6 meses para acabar o mandato, eles anunciam que vão fazer o Mocão. Olha, gente, uma obra como o Mocão só pode ser anunciada no início de uma gestão. Porque aí é mais uma jogada eleitoral falar que vai fazer o Mocão quando está terminando o mandato. É como se tivesse certeza que já fossem ganhar. Ué, ninguém tem bola de cristal para vencer as eleições. As eleições você disputa,
Você fala de suas propostas e a população te avalia se você vai ser o prefeito ou não. Depois que você ganha, você tem um programa de governo para mostrar para a sociedade. Então, eu fiquei abismado de ver aquele vídeo do Guilherme jogando uma bola lá no meio do mato, dizendo que vai fazer o Mocão. Então, ele devia ter feito isso há 8 anos atrás. E hoje nós deveríamos estar inaugurando o Mocão. Porque as pessoas só falam de Mocão em véspera de eleição. Então, eu só vou falar do Mocão se eu vencer as eleições, a população de Montes Claros, caso dê tudo certo, no início do ano que vem, eu vou falar de Mocão. Porque a gente faz um planejamento para fazer uma obra dessa estrutura. Paulo, você deu nota agora para o governo de Humberto Souto. Eu queria que você desse a nota para o governo que você já falou muito dele, eu queria que você desse as notas para os governos de Zema e de Lula e justificasse o porquê. Zema é nota quanto? Zero. Lula, 0. Zema é 0. Zema é 0. Até combinou, né? Até rimou. É 0 obra, é 0 atenção. Ele parou o Estado está paralisado. Ele fechou a nossa única secretaria que desenvolvia a região, que eu já falei aqui anteriormente. As estradas acabaram. Não tem uma única obra. Esta obra aqui é em 6 anos de mandato que o Zema fez. E não é falta de obras da Vale, Paulo, nem essa tragédia da Vale. Nem essas tá na conta, né? Foi 37 bilhões de reais que o Estado recebeu. Além de não pagar a dívida de quase 100 bi, ainda recebeu 37 bilhões do acordo da Vale. E desse acordo a gente esperava que vinha uma parcela maior para o Norte de Minas. Só vieram 4 obras para o Norte de Minas. A ponte do Rio São Francisco em São Romão, a ponte do Rio São Francisco em São Francisco e a ponte do Rio São Francisco em Manga. Nenhuma das 3 saiu do papel. A única que começou foi a de São Francisco, porque a gente já tinha deixado o projeto pronto e licitado, mas aí eles não conseguiram tocar a obra, está lá paralisada. Acho que vocês viram nas minhas redes sociais, no meu TikTok, a situação que está a ponte do Rio São Francisco. Então, o Zema não conseguiu entregar nenhuma obra, nem aquelas de acordo judicial, com dinheiro na conta. Ou seja, ele não sabe, a única coisa que ele sabe, acho que ele fala que ele é gestor só se for das suas empresas. Me parece que o patrimônio dele dobrou em 4 anos. O salário dele, ele aumentou 300% e quer dar 3% para o servidor. Então é nota 0. E o Lula, nesse terceiro mandato, qual a nota até aqui? Nota 8. Nota 8 para o presidente Lula. E caminha para ter uma nota 10. Por quê? Porque o presidente Lula é uma pessoa experiente. O Lula pegou o país numa situação muito difícil, né? Com todas as contas, né, embaralhadas, não tinha recurso, as universidades fechando, os institutos federais fechando, a educação sucateada, não tinha merenda na escola, não tinha mais recursos nos ministérios, o Ministério dos Transportes totalmente sucateado, as estradas acabadas. Então nós tivemos que refazer todo um orçamento. Fizemos conseguimos, já antes dele tomar posse, fazer um acordo com o Congresso, votar um orçamento extraordinário que recuperou, né? Se você for hoje na universidade, vai hoje na UFMG, vai no Instituto Federal e pergunta o que era antes e o que é agora. Né? Como é que era tratado os institutos federais antes e agora. Então voltou às políticas públicas, às políticas sociais. Nós temos hoje o Bolsa Família resgatado, né, de forma que cuida das pessoas que mais precisam, o emprego está crescendo, a inflação está controlada, temos um problema nele que é os juros, mas o Banco Central ainda está sob o controle de Bolsonaro, né? Nós só vamos conseguir trocar o presidente do Banco Central em dezembro. Então até lá o Brasil ainda vai amargar juros altos. Juros altos significa pegar 25% de tudo que se arrecada e dar para os banqueiros, para os agiotas, né? Mas tenho certeza que o presidente Lula caminha para uma nota 10. Por quê? Porque a credibilidade do Brasil voltou, a democracia voltou, as pessoas voltaram a se respeitarem, entendeu? Porque o que o bolsonarismo criou no Brasil foi um negócio horroroso. As pessoas passaram a ter ódio, intolerância, entendeu? Acabou aquela convivência democrática que a gente tinha. A gente perdeu uma eleição, é normal perder a eleição. Quem perde vai para casa, fiscaliza. Quem ganha, governa. Sempre foi assim. Do Bolsonaro para cá, não. Eles não aceitam perder. É um pessoal assim muito... Criou-se uma... Ô Paulo, você deu a nota já e agora nós vamos falar de política.
A base do presidente Lula, ela é montada por vários partidos. Aí quando você chega para o Estado, você tem algumas alianças que são mais formais. Por exemplo, em Minas Gerais, o PSD é mais próximo ao PT, mas o PSD hoje está na base do prefeito Humberto Souto. Né? O PDT, que tem ministro do governo Lula, né, que é um partido de centro-esquerda, tem também pré-candidato a prefeito. O PSB, que é o partido do vice-presidente, tem candidato a prefeito. E o PT tem o seu pré-candidato a prefeito. Como é que você pretende conduzir essa negociação em torno da base dos partidos aliados? Primeiro, nós temos uma federação, que é PT, PV e PCdoB. Já está no acordo também outros partidos, como o Rede e o PSOL, que já declararam apoio à nossa pré-candidatura, e o DC. Estamos conversando, com conversas bem adiantadas, com o PSD. Entendeu? Nós temos... PSD de dado. PSD de dado. Então o PSD conversa com a gente nacionalmente, né? Nós vamos continuar as conversas e vamos trabalhar para que a gente possa ter o PSD com a gente aqui. Você teve conversa também com o deputado Gil Pereira, que é a liderança do PSD na região? Tive conversa com ele, como conversei com o Rodrigo Pacheco, como conversei com o Alexandre Silveira, e continuo conversando, né? Vamos continuar conversando. Da mesma forma que eu também converso com o Tadeuzinho, né? Trabalho e luto também, não está nada certo ainda, mas eu sonho ainda com a possibilidade do MDB também vir somar com a gente. E o PDT e o PSB de bola? O PDT tem candidato, que é o Délio Pinheiro, né, candidato, e nós respeitamos a candidatura dele. Então o PDT, até que se mantenha a candidatura do Délio, nós estamos em total respeito à candidatura dele, então nós não temos conversa com o PDT, porque o PDT tem pré-candidatura, como o PT tem. E o PSB é a mesma forma? O PSB é a mesma forma. Eu fiz uma pergunta para um adversário seu, para um concorrente seu, e vou repetir a mesma para você. Quem é o vice dos seus sonhos? O vice é a última coisa que se resolve. Até porque tem muitas possibilidades. Por exemplo, se o PSD ficar comigo, tem 4 nomes, 5 possíveis vices filiados no PSD. Né? Se for o MDB, também tem nomes bons no MDB. Se for prata da casa, nós temos bons nomes no PV, em outros partidos. Então, assim, você não tem como... O vice, você não pode... Eu nunca vi candidatura que anuncia vice antes da hora dar certo. Há alguma possibilidade do PT ceder a cabeça de chapa para algum desses partidos da Aliança Nacional? Hoje eu vejo isso com pouca possibilidade, ou quase nenhuma. Até porque as chances de uma candidatura do PT estar no segundo turno em Montes Claros é real. Em todas as eleições que nós disputamos, né? Fora a última eleição, que era com pandemia, foi uma eleição diferente, a eleição de 2020. 2020 você não conta. Mas tirando 2020, por exemplo, no pior momento do PT, 2016, nós tivemos uma candidatura da Leninha que teve 20% dos votos aqui. Em 2012, com a minha, que foi uma surpresa, né, nós tivemos quase 28% dos votos no primeiro turno. Então, nós temos um programa, um projeto, fazendo parte do governo federal, temos muito a oferecer para Montes Claros, porque se Montes Claros tiver um prefeito alinhado com o governo federal, a chance de trazer mais recursos, grandes obras, Minha Casa Minha Vida, voltar aos programas. No primeiro governo Lula e Dilma, nós construímos 13 mil unidades habitacionais em Montes Claros. Depois que a Dilma e o Lula saiu, né, parou tudo. Parou tudo. Nós queremos retomar esse programa. Montes Claros, né, tem uma demanda imensa por moradia e nós vamos trabalhar para isso. Vamos conversar isso com a população durante a campanha. Você já negociou como será a participação do presidente Lula na sua campanha, se você for candidato? Efetiva. Né? Efetiva. Como eu fui na dele, de companheiro para companheiro. É óbvio que ele tem que cuidar do Brasil inteiro, ele não vai vir aqui todo dia. Mas ele vai estar me apoiando. Ele vai estar me apoiando. Incondicionalmente me apoiando. Disso não precisa ter dúvida. Paulo,
Eu queria agora que você fizesse uma análise curta, a gente está caminhando para o final, sobre os adversários que já lançaram. Né? Talvez em poucas palavras ou em uma frase. Né? Aí vamos tentar aqui por ordem alfabética, se eu perder, Del Pinheiro. É uma boa pessoa, né? Um sujeito, eu tenho um bom relacionamento com ele, gosto muito dele, entendeu? Mas eu estou muito mais preparado do que ele para ser prefeito. Então, assim, acho que vai ser um bom, como é que chama? Um bom adversário, né? Um bom adversário. O que é um bom adversário? São pessoas que não se agridem, então eu não tenho nada para falar mal dele. Fábio Máquinas. Fábio Máquinas é uma pessoa esforçada. Eu conheço pouco, mas sei que é uma pessoa esforçada. Guilherme Guimarães. O Guilherme Guimarães, ele, se eu vier a ser prefeito, ele é uma pessoa que é um servidor público, ele tem boa experiência administrativa para ser mandado, mas não tem capacidade para mandar. Prova disso que há 4 anos ele é o prefeito de fato e perdeu as rédeas em questões simples como a ação social, na saúde, em outras coisas. Ser prefeito não é só fazer... Ele é um bom engenheiro, ótimo, um bom engenheiro. Então, ele é uma pessoa que pode ser muito bem aproveitado na administração, mas acho que não está preparado para ser o prefeito. Ser prefeito é cuidar de tudo. Maurício da Santa Casa. É uma incógnita, sim. Conhece um pouco da área de saúde, né? Está vindo assim meio que de última hora, é o candidato do Bolsonaro, né? Virou bolsonarista, assim, eu espero. Eu não sabia esse lado bolsonarista dele, mas parece que ele está incorporando muito bem, né, essa ala aí do fascismo, né, que a gente tem visto aí, e estou pronto para enfrentá-lo, entendeu? Para debater. Eu não tenho nada contra também, não. Tenho um bom relacionamento. Eu, como deputado federal, sou um dos que mais coloco recursos na Santa Casa, ele sabe disso. Vou continuar colocando, porque é a minha missão, entendeu? Então não misturo as coisas. E espero que nesse debate eu e ele, consiga fazer um debate respeitoso. Ele defendendo as ideias conservadoras dele e eu defendendo as minhas ideias, né? As ideias de gente que cuida de gente, que conhece o outro lado, que conhece a pobreza, que conhece as pessoas e que quer governar para todos, principalmente para os que mais precisam. Rui Muniz, Paulo. Rui já foi testado, já foi prefeito, né? Todo mundo já conhece o Rui Muniz. Ele se diz um bom empresário, né? Com todas as interrogações que muita gente tem, mas como prefeito já provou que não foi um bom prefeito, né? Ele não foi um bom prefeito, tanto é que não foi reeleito. Quais seriam a nossa última pergunta, os seus principais projetos para Montes Claros, as suas principais propostas? Você já começou Não, vai ser a penúltima pergunta. Primeiro, muita gente, até do próprio PT, cobram, sejam nas redes sociais, imagino que dirigem cobranças a você, quando Paulo Guedes começa a fazer pré-campanha em Montes Claros? Na hora que precisa fazer campanha, por que adiantar a campanha? Eu fico impressionado com as pessoas que querem que as pessoas antecipem a campanha. Se tem um período eleitoral, eu sou daqueles que gostam de fazer campanha no período eleitoral. Eu não gosto de adiantar as coisas, não. Eu já fiz isso em 2012. Ninguém esperava. Eu cheguei, lancei minha candidatura faltando 3 meses e quase fui prefeito naquela época. Então eu não estou preocupado em antecipar a eleição, até porque eu sou deputado federal. Eu tenho que cuidar do meu mandato, eu tenho obrigações, né, durante a semana em Brasília. Eu fui eleito para isso, eu sou pago para isso. Eu tenho responsabilidades também com a região como um todo. Então eu não quero antecipar campanha. Eu acho que a campanha pode muito bem ser feita na época certa. Agora não é mais 3 meses, é 45 dias. Né? As convenções encerram-se em 15 de agosto e as eleições começam, né, de fato, a campanha em 16 de agosto, se não me engano,
E as eleições é dia 6 de outubro. 6 de outubro. Então, vocês se preparem, que de 16 de agosto a 6 de outubro, né, vocês podem passar seco na canela, quem quiser disputar comigo, que nós vamos para a rua, vamos pedir voto, vamos conhecer, conversar com as pessoas, né, conversar muito, debater as ideias, falar das propostas, né, e quero fazer uma campanha propositiva, não vou fazer campanha agredindo ninguém, espero que todos também tenham essa mesma visão, porque o país não aguenta mais intolerância, essas acusações de gente contra as pessoas se acusando, agredindo, não. Minha campanha será da paz. Paulo Guedes, paz e amor. E o que é que precisa ser feito para poder, na sua opinião, se você é candidato a prefeito, é para estabelecer alguma mudança? Porque se não fosse, se apoiaria o status quo, né? O que precisa ser feito rapidamente para poder colocar Montes Claros no cenário que você entende que ela deva estar? Primeiro, a prefeitura precisa passar por um grande processo de desburocratização. Ou seja, você dá oportunidade para atrair novos investimentos. Diminuir a burocracia. A cidade tem a estrutura montada pela atual procuradoria da prefeitura inclusive quer ser candidato a vice, de Montes Claros. Eles criou uma burocracia tão grande que estão correndo com os investimentos de Montes Claros. Eu vou desburocratizar a prefeitura para que todos aqueles que queiram investir em Montes Claros não tenham que ficar 3, 4 anos passando raiva, né, levando não lá na porta da prefeitura. Ou seja, nós vamos ter um sistema rápido para que as empresas, os empresários, as pessoas que querem investir em Montes Claros tenham agilidade nesse processo. Segundo, nós vamos investir em educação. E investir em educação é muita coisa. Primeiro, cuidar dos professores, pagar o piso, melhorar a estrutura, qualificar os professores, melhorar as escolas, construir mais creches, né? Na saúde, da mesma forma. Olha, agora depois de o recurso que Dilma deixou na conta, só agora 6 anos depois que tivemos uma primeira UPA concluída, né? E que não tem capacidade para atender toda a cidade, nós precisamos construir mais UPAs, nós precisamos ter pediatra nos postos de saúde, nos programas de saúde da família, entendeu? Melhorar essa estrutura dos hospitais, ter uma sintonia com os prefeitos da região. O prefeito de Montes Claros precisa ser o prefeito que tem sintonia com os outros prefeitos. A questão da saúde, muita coisa podia ser resolvido sem ter que trazer tudo para cá. A pessoa quebra um braço em manga, tem que vir para Montes Claros. Por que não tem um sistema regional melhor de saúde? Então o prefeito de Montes Claros tem que ter essa coragem de fazer esses enfrentamentos também, não ficar preso nessa burocracia que a gente vê aí e as pessoas morrendo nas portas dos hospitais. Vamos ter, né, uma administração voltada para o social. Nós vamos reabrir o restaurante popular, fazer mais restaurantes populares, né? Cuidar um pouco mais dessas pessoas que estão precisando da ajuda do poder público. Vamos investir no esporte. Vamos resgatar nossa cultura que foi abandonada. 8 anos sem nada. Nem os catopês, né, que foi homenageado na Marquês de Sapucaí esse ano, que levou o nome de Montes Claros, da cultura norte-mineira. Até nisso a prefeitura se recusou a pagar um ônibus, uma diária de hotel para os montesclarenses desfilar, né, apresentar toda a sua cultura no Rio de Janeiro. Ou seja, não tem cultura na cidade, a cultura foi totalmente abandonada. MC Trânsito e Transporte. Agora esse ano vai ter um show, né? 650 mil. 650 mil vão pagar para o Leonardo esse ano. É ano eleitoral, né? Mas está pagando com um artista de fora. A cultura daqui foi abandonada. Trânsito e transporte, Paulo, só para finalizar, que você me colocou nas suas propostas aí. Ó, primeiro, trânsito de Montes Claros está um caos hoje. Está difícil andar em Montes Claros nos horários de pico. Entendeu? Primeiro precisa fazer um estudo melhor dessa engenharia de trânsito. Tem sinais errados, obras que não acabam nunca. Você pega nas avenidas, tem aqui nas avenidas, tem um buraco ali que já tem acho que 3 anos. Eles não têm capacidade para resolver aqui. Então tem obras aí que tem 3 anos, aí praticamente fecha o centro da cidade, está todo
engessado com as obras intermináveis. Parece que eles gostam de botar as placas para falar que está fazendo obra. Você pega na Avenida Centro, todas as avenidas aqui que tem obras, elas estão engessadas, com obras que não terminam nunca. Eu não sei porquê, eles colocam os tablados lá e parece que não vai para frente. Queria até perguntar qual a demora para a execução de obras que poderia ser feita em 2, 3 meses, que tem 3 anos e não termina. E o transporte coletivo, Paulo? Transporte coletivo é outro problema. Inclusive tem várias denúncias que não tem cobradores nos ônibus, que o cara tem que dirigir e cobrar. Está tendo acidentes, não chega na hora certa, reclamação é geral nos bairros periféricos. Então nós precisamos, né, cuidar da questão do transporte nos quadros, urgentemente, é outro gargalo que nós temos que enfrentar. Paulo, muito obrigado. Muito bom conversar com você. A Revista Tempo agradece a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez agradecer a Patrícia, a você, PC, e estamos juntos. Vamos para a luta.